Olá, este é mais um Clube do Livro e hoje o nosso tema é um dos maiores escritores do século XX, embora nem sempre as pessoas pensem nele como escritor. Estou falando do criador da psicanálise, Sigmund Freud. E para falar de Freud e da psicanálise aqui comigo, tem meu colega Rinaldo Gama e o nosso convidado, Jorge Forbes, psicanalista, que vem discutir aqui a obra do criador da sua disciplina. Eu dizia logo no início que ele foi um dos maiores escritores do século XX, né? Inclusive talvez acho que o único prêmio que ele ganhou, foi o prêmio Goethe de literatura. Que é o prêmio mais consagrado ali da literatura em língua alemã, correto? É o Jabuti alemão. E o motivo, aliás, nós estamos discutindo Freud hoje, assim, no gancho, como se diz no jargão jornalístico, é uma nova biografia, está saindo da francesa Elisabeth Koudnesco, né? Consagrada historiadora da psicanálise, né? E uma das coisas que ela constata no livro, justamente, que o status do Freud, né, assim, está sempre em questão, né? As pessoas dizem, bom, ele é reconhecido como escritor, mas às vezes não como cientista. O pessoal hoje da neurociência tem uma certa reserva com ele, eventualmente, algumas facções, pelo menos, da neurociência. Jorge, como é que você vê isso hoje? Qual é o lugar do Freud na cultura, na ciência, na literatura, inclusive? Considerando, sobretudo, que a psicanálise já nasce com uma certa dificuldade de encontrar com quem dialogar, e a biografia mostra muito isso, que Freud criou uma ciência que não agradou nem aos filósofos, nem aos psicólogos, nem aos cientistas, nasceu já com uma pecha de maldita, né? Eu acho isso mesmo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, Jerônimo e Reinaldo. O Freud, é muito engraçado isso que vocês estão levantando, porque realmente todo mundo fala mal dele. Os cientistas falam mal dele, os literatos falam mal dele, os universitários falam mal dele. As feministas, eventualmente. As feministas, não, eventualmente não, normalmente, habitualmente falam muito mal dele. O que eu acho isso fantástico, porque, afinal de contas, a psicanálise é a cura pela palavra. Quer dizer, o Freud fazendo isso faz com que todo mundo fale dele, mas fale, o que já é profundamente útil para as pessoas que estão fazendo isso. E não só que falam mal dele, como falam sem parar dele, a ponto de nós termos biografias, mais uma biografia a respeito de Freud, que quer dizer que, por mais que a gente tente capturá-lo, tem sempre algo mais a dizer, porque senão nós teríamos só um livrinho, só um pequeno ensaio sobre Sigmund Freud. Mas Sigmund Freud é tão revolucionário, é tão novo, é tão diferente, é tão excesso no sentido daquilo que excede as dimensões habituais que nós conhecemos, que a gente tem sempre mais alguma coisa para falar, como se fosse um clássico, como se fosse a Mona Lisa, como se fosse a Vitória de Samothrace, quer dizer, tem sempre alguma coisa mais a ser dita. O incômodo que Freud representa, eu acho que ele... O que a gente poderia dizer? Na literatura, eu acho que tem uma coisa muito interessante que ele trabalhou em 1908, uma vez que daqui é um programa que fala de livros. Não sei se vocês já trabalharam em algum programa aqui, esses dois textinhos de Freud, se vocês não trabalharam, eu recomendaria. Um se chama Escritores Criativos, e outro se chama Novela Familiar do Neurótico. E é muito interessante porque o Freud faz uma pergunta: o que faz com que um texto seja atraente ou não seja atraente? E normalmente as pessoas vão dizer, é o tema. Se o cara fala de coisas importantes, o livro vai ser mais atraente. Se fala de coisas desimportantes, não vai ser atraente. Não é verdade. Em literatura, não é a importância do tema que faz com que um texto seja procurado ou não. Proust seria absolutamente desatraente, né, porque não tem o menor interesse ficar falando do detalhe da beijo da mãe dele nele. Aliás, parênteses, a Elisabeth Koudnesco lembra que o Freud não era muito amigo do Proust. Freud não gostava do Proust. Ela fala que eles se ignoraram, né, mutuamente. Nem o Freud. Nem o Proust se interessou, não citou, etc., e vice-versa, nem o Freud, né? Que é um momento ela fala que está discutindo sobre
um assunto que nós podemos explorar aqui, sobre o fato do Freud não ter se interessado por algumas vanguardas, vamos dizer assim, artísticas. Né? Mas isso são várias coisas, porque nós estamos com um monte de janela aberta. Deixa eu só fechar a janela anterior. Sim. Rapidamente, sobre 1908, que eu estava falando dos dois textos, o que cativa a pessoa a ler um texto é a sua incompletude, não é a sua completude. É o que Freud chega à conclusão em Escritores Criativos. Eu acho que isso é que cativa as pessoas que escreverem tanto sobre Freud, para poder juntar com o início. Né? O Freud, nós nunca sabemos completamente quem é essa pessoa. Então, sempre terão novos approaches, novas formas de chegar perto dele. Quanto a não gostar de Proust, vai ser uma forma de mais pessoas falarem mal de Freud, porque ele não gosta de Proust, e outras pessoas dizem que bom, se nem Freud vai gostar de Proust, eu vou ler, eu não, né? já vão se sentir autorizados a não lerem. Bom, mas ele leu o primeiro, pelo menos acho que ele leu o primeiro volume da Recherche, antes de dizer que não gostava de Proust. Né? Com isso você está avisando que as pessoas não estão totalmente liberadas a não lerem Proust. Não, né? Leia pelo menos o primeiro volume para dizer que não gostam. Né? Tá certo. Isso que você fala sobre as pessoas se interessarem tanto por ele, continuarem falando dele a ponto de as biografias se multiplicarem, a própria Elizabeth menciona isso ao justificar por que, depois de dezenas de biografias... A gente tem um trecho aqui de uma entrevista que ainda vai ao ar aqui na TVeja, que a Beth Milan fez com a Elizabeth Rodinesco em Paris. Ela teve agora, recentemente, a Elizabeth Rodinesco aqui no Fronteiras do Pensamento. Semana passada, exato. Mas a Beth Milan entrevistou algum tempo antes, em Paris, sobre a biografia, que não tinha saído no Brasil ainda, e ela explica uma das motivações que levaram ela a escrever a biografia. Et puis invalider beaucoup de rumeurs et tenir compte beaucoup plus de toutes les correspondances qui sont maintenant publiées et de tout ce qu'on sait sur Freud. Et évidemment, la recrudescence, pour quelqu'un qui fait de l'histoire, la recrudescence des rumeurs, la recrudescence de l'ignorance, même dans le milieu psychanalytique, je me suis rendu compte que, au fond, plus personne savait qui était Freud. On lit les textes de Freud. En France, beaucoup, on les enseigne. Mais comme un corpus un petit peu figé. Et en plus, l'idée de connaître Freud par sa vie et ses correspondances, quand même, 10 000 lettres disponibles, plus même, plus personne, au fond, savait bien qui était Freud. Et donc, ça s'est imposé. Não sei se eu concordo, não. É mesmo? Não, porque essa coisa assim, quando ele diz plus personne, quer dizer, mas ninguém sabia exatamente quem era Freud. Eu olha, com muitos anos de análise nas costas, eu não sei se eu sei exatamente quem eu sou. Quer dizer, eu tenho sérias dificuldades de dizer assim, este é o Freud verdadeiro. Sim. Acho que cada um de nós tem um Freud. Com isso não quero tirar o valor do livro. Acho que nesse ponto ela até reconhece que existe um Freud até para cada país. Ela diz mas isso. eu acho que é isso. E ela fala também que, enfim, ela queria um approach francês para o Freud, né? Porque a última grande biografia tinha sido do Peter Gay, né? E que é um historiador, não é provavelmente psicanalista. É seríssimo para o francês ler algum approach que não seja francês. Provavelmente é isso. Ela não chegou a dizer isso, mas aparentemente não chegou a dizer sim. Chegou a dizer. Olha, eu acho que é interessante saber por que Elizabeth Rodinesco escreveu esse livro, como ela acabou de fazer nessa entrevista com Beth Milan. E é muito interessante também saber por que as pessoas leem a biografia. Então, qual é o interesse da biografia? Eu estava pensando a vir para cá hoje, por que as pessoas leem? Né? O que é que te seduz? Eu acho que basicamente duas coisas. Primeiro, que pessoas como Freud, eles têm um quê de estrela, no sentido da exceção, e as pessoas querem saber como é que era a vida, como é que era a mulher, como eram os filhos, né? Como as pessoas querem. Tem certas revistas nacionais que só dedicam a fazer isso e vendem muito, por boa razão devem vender. Né? E tem uma outra razão que me parece que é mais interessante, que é o fato de um pensador pioneiro, numa biografia dessas, você refaz o contexto de como é que aqueles conceitos foram criados. E isso ganha mais vida. Quer dizer, no meu caso, por exemplo, eu tive a chance de seguir os seminários pessoalmente de Lacan e não tive a chance de conhecer Freud, o que é uma vantagem aos olhos de hoje. Então, né? Então, quer dizer, por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas falando de Lacan como Lacan fosse uma obra, eu acho que isso dá um certo distanciamento,
que, por exemplo, eu não tenho, que para mim não é uma obra, é uma pessoa com quem eu tive um certo conhecimento e eu penso na pessoa quando eu estou lendo alguma coisa, nos embates dele, nas questões que ele levanta. E às vezes Freud fica muito fora, muito etéreo. E uma biografia como a de Elizabeth Roudinesco, né, que tem o cuidado de dizer Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo. Gostei dessa assinatura do título, né? Deve dar para todos nós essa intimidade com o autor que nos obriga a um outro tipo de relação com a obra, uma relação mais responsável e menos de endeusamento. É verdade, ela se detém bastante sobre a época, sobre o ambiente, né, que ela chama um ambiente burguês, em que a psicanálise nasceu e porque aquele ambiente foi capaz de gerar, de produzir um homem como Freud. Isso fica muito bem delineado, né, na primeira parte do livro, porque exatamente uma preocupação dela de fazer essa moldura, né, para explicar como foi possível, naquele contexto, surgir um pensamento como o do Freud. Embora, e é esse o ponto que eu queria ressaltar, apareçam evidentemente contradições do Freud, né? Ela chama atenção para isso. Ele era um homem que norteou a sua teoria na sexualidade, né? E era um sujeito absolutamente recatado. Mas isso é uma vantagem enorme que ele tenha contradições. Não, perfeito, mas eu digo, ela faz questão de mostrar isso, ela não esconde isso. Ela quer mostrar que ele era uma pessoa que tinha esse ir e vir. Né? Ele tinha um ethos burguês mesmo, né? O pai de família burguês. Né? Ele é muito diferente de Lacan, por exemplo. Lacan era um mundano, que chegava no seminário com uma Mercedes conversível, que tinha namoradas maravilhosas, que usava casacos de pele. Se divertia mais esse do que o Freud? Do meu ponto de vista, acho que sim. Talvez o Freud tivesse diversões secretas inacreditáveis. Tem esse lado do recato, né? Que é muito próprio, né? Embora ele seja austríaco, é uma coisa muito vitoriana, né? Você resguardar a sua vida privada. Né? Mas o que eu acho interessante... Por exemplo, que apesar de todo o escândalo, todos os rumores escandalosos que ela referiu aqui nesse trecho que a gente viu, nada se sabe sobre a vida sexual pregressa ao casamento dele com a Marta. Você não sabe quando o Freud perdeu a virgindade. Ou com história pregressa de sua sexualidade. História pregressa de sua sexualidade. Exatamente. E, assim, ela desmente, por exemplo, também outro rumor de que ele teria um caso com a cunhada. Né? Basicamente, ela tenta dizer que isso foi uma maledicência do Jung. Né? Por que, tá vendo? É moralista isso. Por que seria maledicência? Não, a maledicência eu estou parafraseando. Ela não usa essa palavra. Mas, né? usando ou não usando, quer dizer... Por que seria uma maledicência ter um caso com a cunhada? É uma fantasia universal, o tal do caso com a cunhada, que o Freud, inclusive, descreve. Né, como uma fantasia de alto valor erótico. Tem o Nelson Rodrigues também. E tem Nelson Rodrigues. Né? Agora, só para retomar um pontozinho que o Reinaldo levantou, que eu acho muito importante deixar claro, nós estamos falando com tanta gente que está nos assistindo, é a ideia, quando levanta contradição em Freud, quando eu disse ainda bem, porque não vamos confundir o tratamento psicanalítico com uma normalidade absoluta, ou como se os analistas fossem absolutamente normais. Não são, não, se alguém está pensando. Né? E o Freud, no último texto dele, Análise Terminável e Interminável, e num outro Conselho aos Médicos, deixa isso muito claro, né, que para a atuação do analista, nós não precisamos de seres divinais, olímpicos, nada disso. Né? A psicanálise não tende a criar robôs moralistas perfeitos. Tudo ao contrário. Trata de fazer com que nós sejamos todos iguais nos nossos problemas, mas apesar dos problemas, cada pessoa poder fazer algo excepcional. Isso fica claro no livro, essa dimensão, né, do Freud e da psicanálise. Sim. Porque ela deixa muito claro um outro ponto que eu considero importante também, que é o Freud não ter compromisso com o erro. Então ela mostra que ele pensava até certo momento da sua vida numa direção, né, e a partir de um determinado momento ele muda a sua... Ou seja, ele não jogava para a torcida. Ele amplia, né, ele tinha essa ideia da teoria da sexualidade, etc. E a partir de 1920, quando ele publica o Além do Princípio do Prazer, né, os interesses dele e a maneira como ele concebe a sua teoria se transforma. Né?
É o que costuma se chamar da segunda tópica, o segundo momento da obra dele, né? Ou seja, ele não tem nenhuma preocupação em se corrigir, né? Não, porque a pessoa que está querendo se corrigir, o culpado de plantão, é uma pessoa que está sempre interessado no reconhecimento do outro, daquilo que ele está fazendo, das suas coisas, né? Então, muitas pessoas ficam congeladas na vida porque já conseguiram certo status numa determinada posição, de repente descobrem que eles não querem mais aquilo, não querem mais aquele casamento, não querem mais aquela ideia, não querem mais aquela profissão e ficam escravos do estilo que fizeram. O Freud não tem essa escravidão. Isso. O Freud tem uma função ética em relação ao desejo dele tão monumental que não era o outro que barrava o seu caminho, né? E, o que barrava o seu caminho era o limite da sua ignorância, era o limite do que ele não conseguia falar melhor. Razão pela qual, por exemplo, cada texto dele termina dizendo assim: espero que da próxima vez eu consiga ser mais claro e falar melhor o que hoje eu só consigo dizer até aqui. Esse é o limite dele, de alguém com um compromisso ético inacreditável frente ao seu desejo. Agora, assim, os seguidores dele, né, o movimento psicanalítico, né, em algumas vertentes não seguiu essa tradição dele, né, essa lição dele. Né, converteram algumas coisas dele em ortodoxia e em dogma também. Transformaram, embalsamaram Freud, puseram no formol, né, para poder ficar repetindo e ganhar um crachá. Eu sou freudiano, eu sou qualquer coisa, que tem um valor de mercado. E é muito ruim frente ao exemplo dele. Nós temos, frente ao exemplo dele, de desbravador, de criador, de responsável, da novidade. Infelizmente, o movimento psicanalítico, se por um lado conseguiu dar uma ampla divulgação da psicanálise no mundo, que é o lado positivo, que precisa ter um mínimo de institucionalidade para isso, e além do mais, um psicanalista não se forma na universidade, se forma nos institutos de psicanálise. Então, isso por um lado. Por outro lado, o vírus do grupo, o vírus da mutualidade, o vírus dos militontos, né? Sim. É terrível. Razão pela qual, por exemplo, Lacan, mais de uma vez, teve que dissolver o grupamento psicanalítico para ver se recuperava a psicanálise, que a psicanálise acaba sendo enforcada dentro das instituições analíticas. Ou seja, ela sofre, portanto, nesses 100 e tantos anos, de duas correntes contrárias. Uma, por definição, aquela que a Elizabeth chama a atenção, que é ter desagradado vários segmentos da inteligência e das ciências e da cultura de um modo geral. A ciência, a filosofia, a psicologia, a sociologia, etc. São os seus perseguidores naturais, chamemos assim. E dentro do próprio movimento, a partir do que você chamou de embalsamar Freud. Foi. Não é? Nesse sentido, Jorge, uma ciência condenada na sua origem, né? Atormentada por cisões, né? Como ela se posiciona hoje, no século XX, diante de tanta, vamos dizer assim, tantas forças contrárias, algumas, como o Jerônimo falava no começo, correntes da ciência cognitiva, por exemplo, né? E dentro da própria psicanálise, ou pelo menos dos seus herdeiros, né? A partir dos seus herdeiros, como foi Jung, como a psicanálise conseguiria ter uma atuação, um papel importante no mundo de hoje. Ressaltando o seguinte, a Elizabeth, na biografia, chama a atenção para um problema que aconteceu a partir da Segunda Guerra, no momento da Segunda Guerra, que era a necessidade de a psicanálise precisava se difundir e, ao mesmo tempo, era perseguida, por exemplo, pelo nazismo, né? O que fez com que Freud fugisse para a Inglaterra, né? Sim. E que o Jones, o seu biógrafo, amigo, estava muito preocupado com essa difusão e, ao mesmo tempo, como fazer com que a psicanálise sobrevivesse, né? Naquela altura. E ela fala que, em muitos lugares, a psicanálise se calou, ficou com uma neutralidade vergonhosa, e cita, inclusive, Argentina e Brasil. O caso brasileiro do Lobo, né? Isso, da ditadura. Sim.
Você falou um monte de... Nós temos tempo para uma... Só resumindo, como ela se posiciona diante de dois ataques, um que eu estou chamando aqui de natural, né, daqueles que se opõem, né, à própria teoria, né, e dentro do movimento as cisões. Olha, me dá um tempinho para responder. Primeiro, vou tentar organizar o pensamento. Primeiro, nas cisões psicanalíticas, nós já tivemos momentos de um tumulto grande, muito grande nos institutos, na história das escolas, das sociedades psicanalíticas, especialmente dos anos 50 até os anos 90. Isso também teve muito efeito aqui no Brasil, mas sem entrar no detalhe, que a história é longa, e como eu tive uma participação grande nessa história, vamos dizer, de 70 até aqui, acredito que extrapolaria muito o que a gente está focando aqui. Eu simplesmente diria que hoje existe uma convivência, não digo harmoniosa, mas uma convivência, existem menos ataques e as pessoas se sentem mais livres. Entre as diversas correntes. Entre as diversas correntes, as diversas instituições, não existe mais aquela coisa, ou você está em tal local, ou você não é. Eu acho que isso progrediu muito. Nós teríamos muita coisa para falar sobre isso, um programa só sobre a história do movimento psicanalítico, vários livros já existem a respeito, né? É uma história interessante. E é interessante não só para os psicanalistas, é interessante para saber como é que você faz uma sociedade, um laço social, com pessoas que vivem o incompleto o tempo todo. Quer dizer, quando você faz sociedade de médicos, você sabe muito bem que são os médicos e você então os associa. Engenheiros também. Jornalistas, desculpe dizer, também. A gente tem mais ou menos uma noção do particular e do geral. Dos analistas, você só reconhece o analista um a um. Você não tem um conceito geral para dizer se você fizer tal coisa, logo você é um analista. Se você fizer faculdade de medicina, logo você é um médico. Isso não existe. Existe uma prova de um a um, o que dá problema muito sério quando você faz o agrupamento. Mas eu disse, vou falar um pouco menos sobre isso. E um pouco mais sobre a psicanálise, como é que ela sobreviveu e qual é o tempo daqui para frente, que eu acho que é outra questão do Rinaldo que me parece fundamental. Eu acho que ela recebeu vários ataques, porque de repente Freud, no início do século passado, no momento do século XX, numa sociedade positivista, numa sociedade empirista, numa sociedade vitoriana, onde tinha um monte de coisa debaixo do tapete, a começar da sexualidade, ele vai lá e diz, olha, não é nada assim não. As determinações que vocês estão seguindo não é nada dessas coisas arrumadinhas, bonitinhas, moralistas estão falando. Tipo assim, olha que, né? E aí começou a dizer, é assim, 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 revelando, no sentido realmente, né, revelou aquela fotografia e disse, olha, atrás dessa foto tem uma outra, e essa outra é mais fundamental do que essa em aparência. Isso não fez muito bem para aquelas pessoas que viviam das lantejoulas, das aparências, dos bailes, dos retoques, das maquiagens, etc. Né? Freud chegou para atrapalhar a festa, né? Quer dizer, foi assim, eu sei quem você é, olha aqui. E foi desmascarando, né, aquela forma de viver que não se sustentava mais. Hoje em dia, então, todo mundo podia criticar, mas todo mundo sabia que ele tinha uma verdade muito importante, e as pessoas saíam do baile e iam atrás daquele cara que tirou a máscara assim, me conta como é que eu posso agora viver sem essa máscara? Né? E começaram a fazer análise. E hoje em dia, como é que está a psicanálise? Eu prevejo um crescimento imenso. Digo isso para provocar mesmo, porque as pessoas acham que com o crescimento da ciência, a psicanálise, com o crescimento que você falou de behaviorismo, cognição, também da farmacologia, né? Oi? Com o conhecimento da farmacologia também. Com o conhecimento da farmacologia, com o conhecimento do genoma, né? Conhecimento do genoma, então a psicanálise vai deixar de existir. É tudo o contrário. Eu acho que de tudo que a gente falou agora, os exemplos, o mais importante é o genoma. Por que é o genoma? Porque se pensava que a hora que você conhecesse a sua determinação genética, o seu DNA, você ia ter um astrólogo científico.
Você não precisaria mais olhar o jornal do dia e dizer assim, eu sou, sei lá, câncer, gêmeos, sabe o quê? Qual é meu dia? Não. Eu olho no meu DNA e o meu DNA vai dizer, o meu DNA acha que eu vou ter tal doença, não vou ter isso, eu dou para aquilo, eu tenho um dom, eu tenho aquilo. Como se nossa dúvida, a dúvida humana, deixaria de existir. Ora, o que aconteceu? Nós temos o genoma. E qual foi o efeito de nós conhecermos o genoma? Foi o efeito de nós tivemos como consequência um crescimento exponencial das nossas dúvidas. Nós temos, peguem o livro do Craig Venter, que foi a primeira pessoa a ter o seu genoma decodificado, né? A primeira palavra que ele fala é assim, eu acabei sabendo meu genoma, e agora não sei mais nada a meu respeito. Né? Porque é um bando de informações que agora a gente não sabe como é que elas se juntam, como é que elas operam, como é que elas aparecem, como elas se manifestam. E isso do ponto de vista genético e principalmente do ponto de vista epigenético, ou seja, o entorno da determinação genética. A tal ponto isso, que a Maiana Zatz, que é titular de genética da Universidade de São Paulo, me convidou para criar uma clínica de psicanálise dentro do projeto Genoma. Né? Por quê? Exatamente por isso. Porque o avanço da ciência, né, não vai trazer um maior controle dos fatos, vai trazer muito mais dúvida e muito mais responsabilidade, inclusive do pesquisador e do cientista, sobre a escolha do seu resultado, sobre a escolha daquilo que ele está vendo. E eles estão entrando em crises sérias, a ponto de eu ter escrito um trabalho no Congresso Mundial de Psicanálise que intitulei A Ciência Pede Análise. Quer dizer, existe uma aproximação muito grande entre a ciência e a psicanálise. Por exemplo, esse meu trabalho no genoma, eu acabei fazendo uma segunda tese de doutoramento, porque eu tinha uma casuística importante, e virei doutor na neurologia da USP. Veja que engraçado, um psicanalista doutor na neurologia da USP não é uma coisa muito habitual, porque nós nos unimos, não no conhecimento empírico das vias nervosas, mas no questionamento da incompletude radical do ser humano, e que jamais a dúvida vai ser abolida, parodiando Mallarmé. Né? Quer dizer, jamais será abolida. E o maior conhecimento científico traz junto de si essa luz, traz novas sombras. Então, os profissionais do incompleto, que são os cientistas, são os psicanalistas, os jornalistas, se vocês fossem profissionais do completo, faríamos um programa só. Né? Quer dizer, essa capacidade de fazer pergunta que o jornalista tem, que o cientista tem e que o psicanalista tem, né? De jamais dar o fato como último e determinado, né? E que você reabre. Então, eu acredito que esse ponto, que é o que se chama a psicanálise do real, nada a ver com realidade, do real como aquilo inapreensível, que sempre volta ao mesmo lugar, porque ele é inapreensível. Essa psicanálise, a meu ver, tem que se expressar muito mais do que está fazendo para poder responder a uma agenda do século XXI, uma agenda de avanços incríveis, que a gente poderia colocar sob o título do pós-humanismo, do avanço do NBIC, da nanotecnologia, da biotecnologia, da informática e da cognitividade, não cognitivismo, a cognitividade, né? Quer dizer, essas 4 revoluções que a gente está vivendo nesse momento vão trazer novas questões sobre a vida humana jamais pensadas, e que acredito que a psicanálise seja a teoria mais forte para saber que, apesar de incompleto e apesar da dúvida, nós podemos criar uma sociedade, nós podemos estar juntos sem necessidade de se compreender, mas com a possibilidade de se ressoar, tá ligado? De onde a pergunta dos adolescentes, né, que sabem muito bem o que é ressoar. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, né, mas como esse é um programa de livros, né, eu queria perguntar para você, mas antigamente nós tínhamos apenas a edição da Imago, né, que tinha alguns problemas de tradução. Todos sabemos, a tradução não era feita direto do alemão, né? Era do inglês. Agora era do inglês. Né? Agora a gente tem, né, edições da companhia feitas direto do alemão, edições da LPM, a própria Imago também está retraduzindo, né? Está relançando os livros agora com tradução mais cuidada direto do alemão. A minha questão é assim, para o leitor que, enfim, não vai ser psicanalista, né? Talvez não fará ou não análise com fã, mas tem um interesse cultural por Freud, né? Afinal, é uma das pessoas que modelou o pensamento do século XX, do século XXI, como você está dizendo. Por onde ele deve começar? Qual é a obra do Freud que ele deve primeiro ler, ter na sua cabeceira? Te respondendo de sofre, e que nós estamos terminando o programa, e como eu acabei de falar do século XXI, eu recomendaria quem está nos vendo a ler
2 textos de Freud, Mal-Estar na Civilização e Futuro de uma Ilusão. São atualíssimos, como todos os outros, aliás, mas esses são atualíssimos, que você vai ver uma fotografia do momento atual e que vai te ficar bem mais claro o que a gente está vivendo. Perfeito. Jorge Forbes, muito obrigado. Muito obrigado. Ronaldo, obrigado. Obrigado, Forbes. E aqui ficamos com essa dica de leitura, mais um Clube do Livro. Até a próxima e obrigado.